seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que você sabe é cheio de temas que expandem a nossa consciência, nos trazem para o nosso autoconhecimento e colaboram aí com informações que realmente podem transformar a nós mesmas e também o mundo. Hoje, ao meu lado, uma convidada para lá de especial, Paula Arnoso, que é comunicadora, trabalha com a comunicação afetuosa, tem um trabalho muito lindo, muito inspirador, e hoje vou ter a honra de conversar com ela. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada pela presença. Oi lá, oi gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui e espero que seja um papo muito profundo, muito delicioso e que todos vocês curtam. Eu estou muito feliz. Já estou pronta, já estou pronta. E para quem está acompanhando, né, e quer saber o tema desse podcast, a Paula ela vai trazer um pouquinho o entendimento, né, do que a gente pode fazer quando a gente se perde. Seja aquele primeiro sentimento de estou perdida, e aí, o que eu faço? Né? Quem eu sou, para onde eu vou, de grandes transformações que acontecem na nossa vida, ou também de grandes mudanças, como, por exemplo, um filho, né, de a gente ter que se achar, se reconectar com a nossa essência, ou tantas outras coisas que acabam acontecendo. Então, se você está passando por isso, está meio perdida, tentando se reconectar com quem você é, fica porque esse papo é para você. Paula, então bora lá. Diz para o pessoal um pouquinho sobre você, né, quem você é, o que você faz no trabalho, para a gente poder começar esse bate-papo. Vamos lá. Gente, eu tenho hoje até uma dificuldade de nomear o que eu faço, porque eu sou formada em jornalismo, assim como a Lá, trabalhei muitos anos contando histórias de uma forma mais amarrada, né? Digamos assim. E aí a vida foi me levando por caminhos assim muito surpreendentes, onde eu descobri o poder de contar a minha própria história, sabe, de um lugar mais genuíno, um lugar mais vulnerável, sensível. E eu vi o quanto, a partir desse momento que eu me abri para as pessoas se abriram para mim. E o quanto essa abertura de corações, né, foi capaz de transformar um luto que eu estava vivendo, um momento difícil, um renascimento. E também serviu para pessoas que estavam nesse mesmo momento também se sentirem reconhecidas, vistas, acolhidas no meu processo, que era muito parecido com o delas, e se sentirem também num início aí também de um caminho de renascimento a partir dessa troca. Então eu comecei a trabalhar com comunicação afetuosa, que é basicamente ajudar as pessoas a se conectarem mais com elas mesmas, conseguir decifrar aí todo esse universo interno que elas realmente estão sentindo, o que elas realmente estão sentindo, quem elas realmente são, o que elas desejam, ajudar elas a traduzir o trabalho que elas fazem, que às vezes a gente tem muita dificuldade de falar também o que a gente faz, de uma forma genuína, de uma forma que não seja muito moldada aí ao que todo mundo está falando, que seja a nossa forma, né? Então eu comecei a movimentar esse trabalho faz 4 anos. Comecei também a movimentar um trabalho que eu adoro muito e foi onde eu conheci a Laís, que foram os meus grupos de escrita meditativa, que é onde a gente, através de meditações que são guiadas e bem profundas, a gente consegue acessar verdades muito ocultas, muito guardadas dentro de nós e trazer isso para fora, trazer isso para o papel, que é um processo que ele é feito quase que terapêutico em grupo e ajuda muito a gente se reconhecer. E eu fiz esse trabalho lindo também até o ano retrasado e eu fiz uma pausa porque eu fiquei grávida. Tive o meu filhinho Luan, que hoje está com 1 ano e 5 meses, e estou retomando agora também o meu trabalho. E esse é um dos meus primeiros convites feitos para lá, de voltar aqui a trabalhar. Acho que quem está ouvindo e
e é mãe, acho que até se identifica com esse momento de retorno do trabalho também, como ele é desafiador. Então eu estou muito feliz de estar aqui falando do que eu amo fazer, de como isso me transforma, transforma as pessoas. E é isso. E vamos embora, que tem muito papo bom para falar hoje. E de como contar a sua história por meio dessa comunicação afetuosa também faz com que você toque outras pessoas positivamente, inspirando e mostrando realmente essa conexão que pode haver genuína, verdadeira, de coração para coração, que colabora, né, que constrói e que mostra que às vezes a gente não está sozinho e que sim, a gente pode ser alicerce um do outro para voltar a encontrar o nosso eixo, voltar a sair desse ambiente que é diferente, que é novo. E muitas vezes a gente fica em pane, né, Paula? Assim, de o que eu faço se hoje eu sou uma versão diferente daquilo que eu estava acostumada que eu era. Então, eu já começo aí trazendo essa reflexão, que também é uma pergunta de como você, ao longo de toda a sua vida, né, narrando a sua história, você conseguiu, né, se reconstruir por meio do entendimento da narrativa da sua história e também dessa possibilidade de poder voltar ao eixo, entender que você pode se perder, mas que ao mesmo tempo dá para se encontrar. Sim. Gente, quando a gente consegue olhar para nossa história, para todos os capítulos, as páginas que a gente escreveu, aquelas que também foram escritas por nós, muitas vezes a gente vive coisas que a gente nem escolheu viver, mas foram escolhidas pra gente. Não é um processo fácil, né? Tem muitos períodos desafiadores da nossa vida que não são fáceis de olhar e muito menos fáceis de contar. E quando a gente tem essa coragem, que é preciso coragem, assim, para olhar para trás com um olhar amoroso, um olhar de afeto mesmo para nossa história, quem é a gente, quem são os nossos pais, de onde a gente veio, da que a gente viveu, como é que a gente chegou até aqui, isso já é muito transformador. Eu acho que quando você começa a ter essa consciência dessa sua linha narrativa, olha, eu vim de uma família pobre, meus pais foram os primeiros a fazer faculdade, a ter um curso, e eu fui a primeira geração da minha família onde tive a oportunidade de ter estudos em escolas particulares, faculdade, diferente dos meus antepassados, e o que isso permitiu eu acessar de coisas diferentes do que os meus pais, e a partir daí que caminhos que eu fui escolhendo viver, e que oportunidades foram aparecendo. A gente consegue construir eu falo que é como se fosse uma ancoragem assim na Terra de um de uma noção de onde você está no espaço-tempo. Tipo, eu sou a Paula, tenho 33 anos, estou neste momento sendo mãe, sendo parceira de tal pessoa, sou filha de tal pessoa, moro neste país, trabalho online com não sei que países, a gente consegue se localizar no espaço-tempo e isso traz também um chão pra gente, que a gente tem uma noção de onde a gente veio, de onde a gente tá e fica mais fácil de entender para onde a gente quer ir. E quando a gente passa por momentos assim que são abalos sísmicos, né, que fazem a gente perder o nosso chão, essas ancoragens são muito importantes para a gente se segurar, né? Eu até vou compartilhar um pouco com vocês como foi o meu processo, assim, da minha gravidez, do meu parto. A minha gravidez foi muito tranquila, mas o meu parto foi muito difícil. Eu tive um parto de emergência, eu planejei com muito carinho um parto domiciliar, tive o auxílio de uma obstetra que estava me orientando, estavam todos os exames a favor de que tudo ia dar certo, que não tinha nenhum grande risco. Então eu estava bem assessorada, com doula, com obstetriz, e no fim das contas não deu certo por uma questão fisiológica mesmo. Eu descobri que eu tenho um problema no quadril
e que não me possibilita fazer partos normais e que eu não tinha como saber antes, só naquele momento mesmo do parto. E eu acabei indo para uma cesariana de emergência no hospital. E aquele momento foi muito duro, assim, muito difícil para mim. E, e eu lembro, assim, que teve um dia que eu fiquei realmente muito perdida. E já esse processo é muito difícil hormonalmente, né, para a mulher. Você já sai desse momento com uma fragilidade física e emocional muito grande. E se você junta isso com um processo que pode ter tido algum traço traumático, é ainda mais difícil. E eu lembro de um dia assim que eu tava tomando banho e eu fiquei assim perdida. Eu falei, gente, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou mais aquela pessoa antes dessa gravidez, antes desse bebê nascer. Eu não sei nem quem eu quero ser, porque tá tudo tão bagunçado dentro de mim. Eu não sei mais o que eu quero da vida, para onde que eu quero ir. Tudo assim caiu por terra. E eu lembro nesse momento assim, algumas coisas foram muito importantes para mim retomar um pouco esse meu lugar no espaço-tempo, assim. E uma delas foi recontar a minha história para mim mesma. Foi olhar no espelho e falar: calma, você é a Paula, você ainda é a Paula, filha da Maria Luísa, filha do Emanuel. Você é mãe do Luan, que acabou de nascer, você está neste lugar, você não perdeu a sua história. Esse é um novo capítulo que é assustador, que é novo, que veio arrancando as páginas, sacudindo todo o livro, mas é um novo capítulo que eu escolhi viver e que aos poucos eu vou ficar pronta para viver isso. E eu comecei a me acolher ali, nesse primeiro momento, com a minha própria história, sabe? Recontando para mim mesma. Como se eu olhasse no espelho e falasse: eu existo, eu tô aqui. Eu não deixei de ser eu. Então é muito poderoso quando a gente tem essa intimidade com a nossa história, porque é muito fácil quando a gente tem um desequilíbrio muito grande emocional com alguma coisa que foi gatilho na tua vida e você tem lá aquela explosão de hormônios ou de uma depressão ou um acesso de raiva, algo que te tira mesmo do prumo, é muito difícil a gente voltar a se reconhecer, né? Então sem dúvidas esse amor pela nossa história é uma das ancoragens assim mais fortes que tem nesses momentos que a gente está perdida. Ai, muito lindo, muito lindo. Eu concordo 100% com você. O quanto essa. E você falou essa palavra, ancoragem, né? Que é como se desse sustentação mesmo, porque literalmente é o chão que a gente pisou. É ali onde a gente está enraizado. E isso realmente coloca a gente no espaço-tempo e volta a gente para essa lucidez que muitas vezes a gente sente quando essas estruturas estão abaladas. Ou seja, se eu estou pisando aqui, se essa é a minha história ela se abala, ela acontece uma ruptura, né, dessa placa tectônica. E aí? O que eu faço agora, né? Então, é juntar esses retalhos dessas placas para a gente voltar até essa estrutura para continuar contando a nossa história, porque ela tem que ser contada. E muito lindo como isso te deu essa sustentação, mas eu sei também que a espiritualidade e outras coisas te fortaleceram nesse sentido. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal também. Não, com certeza, lá eu venho de um estudo espiritual, estudo de autoconhecimento já há bastante tempo. Ai, acho que desde os meus 22 anos, tô tentando lembrar aqui. Fazem uns 12 anos, mais ou menos, já, que eu tô nesse caminho aí do despertar, né, espiritual. E em todos os momentos desafiadores da minha vida que eu vivi, desde que eu reconheci a minha fé, reconheci que eu não estou sozinha em nenhum momento, que eu tenho este auxílio dentro do meu coração e fora dele para chamar a qualquer momento. Isso, isso mudou também toda a forma como que eu lido com momentos difíceis.
E não que seja fácil, gente, porque assim, o mundo espiritual tem uma coisa que eu aprendi. Às vezes, quando a gente começa nesse caminho de estudos, de aprofundamento, trabalhos, eu cheguei a trabalhar em terreiro de Umbanda, fui médium de terreiro, fiz psicografias, fiz trabalhos assim que são bem, mexem, são bem profundos dentro da espiritualidade, né? E às vezes a gente entra numa ilusão de que, eu tenho um conhecimento espiritual que é maior do que a maioria das pessoas tem. Eu tenho contato com os meus mentores, eu tenho um acesso que ele é mais rápido, mais claro, então eles vão me ajudar para não sofrer nessa vida. Eles vão me dar alertas. Eles vão falar para mim, olha, esse caminho não é bom, Paula, não vai por aí porque vai dar merda. Sendo bem clara. Gente, é muito difícil a gente cair, é muito fácil, aliás, a gente cair nisso. É muito fácil a gente cair na crença de que se você está trabalhando a sua elevação espiritual, você não vai ser atingida pelas coisas terrenas. Você vai estar blindada e protegida. E não é assim, né? A gente está aqui na Terra para viver uma experiência terrena. As dores, os amores, todos os sentimentos, desde os mais belos até os mais sombrios, os mais difíceis, e não tem quem não sinta. Quem não sinta raiva, quem não sinta medo, quem não sinta ansiedade. É claro que quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente tem ferramentas muito mais poderosas e muito mais fortes de transmutar mais rápido esses sentimentos negativos, mas eles vão acontecer e as situações que vão apresentar esses sentimentos negativos para a gente também vão continuar acontecendo. Eu tenho um ditado que eu fica muito no meu coração de um mentor arturiano, né, um mentor estrelar que um dia, assim, num dia de revolta, ele disse para mim, Paula, imagina que a sua vida é um carro e você é a condutora desse carro. E nós, todas as pessoas que te auxiliamos, que te amamos, que estamos ao seu lado do mundo espiritual, estamos no banco de trás. E a gente nunca vai pegar o teu lugar no volante e conduzir a sua vida por você, fazer as escolhas por você. Você é autora do seu destino, condutora do teu caminho, e você vai escolher a estrada que você quer entrar, mesmo que seja uma estrada sombria. O que a gente pode fazer do banco de trás é te auxiliar a caminhar por esse caminho que você escolheu. Então, quando você escolher um caminho luminoso, a gente vai te dar umas dicas de como percorrer ele de uma forma que você compreenda mais, que você aproveite mais. E quando você escolher um caminho sombrio, a gente vai te auxiliar como sair dele de uma forma mais leve, que te impacte menos, que faça ferir menos o seu coração. Mas não é fácil, gente, assim, não é fácil. E eu, em muitos momentos, escolhi caminhos sombrios, né? A gente escolhe, muitas vezes, caminhos sombrios e é muito difícil sair de uma sombra, né? Eu lembro eu tive um outro momento da minha vida que eu tive um golpe. Eu tive um carro roubado, uma venda, né? Venderam um carro. E aí eu entrei numa sombra muito grande de autodepreciação. Tipo, eu fiz a escolha errada, eu confiei na pessoa errada. E como é que eu fui deixar isso acontecer comigo? Como eu não. Enfim, né? A gente acaba se colocando se inferiorizando muito, se martirizando, e para sair dessa sombra é muito difícil. Mas saber que a espiritualidade está no banco de trás do nosso carro auxilia muito. Ajuda muito porque você tem uma noção de autorresponsabilidade, você sabe que é você que está conduzindo a tua vida, que não foi ninguém que te colocou ali. Será que é castigo de Deus? Será que é porque eu roubei o biscoito da fulana quando eu tinha 7 anos, agora a vida tá voltando para me castigar? Não é. São caminhos que a gente escolhe por infinitas razões, mas saber que a gente nunca tá sozinho
é um alívio muito grande, um auxílio muito grande para poder sair de uma estrada sombria de um jeito E mais leve. é o entendimento do livre-arbítrio, né? E o não, é, a não movimentação como é a palavra, né? De interferência no nosso livre-arbítrio. E eu adoro, você já contou em alguma aula esse recado desse mentor arcturiano, eu acho muito lindo. E, e você disse, né? São as nossas escolhas, são os caminhos que a gente decide trilhar. E o entendimento de que existem caminhos que são escolhidos por nós conscientemente, que são bons, como, por exemplo, vou ser mãe, né? Era uma vontade, era um desejo, e mesmo assim existem os desafios, e você conta, né, como que esse grande abalo sísmico aí que te fez achar que tivesse perdido quem você era, também te colocou à prova. Será que esses mestres realmente estão comigo? Ou por que vocês não me ajudaram? Como é que foi o ressignificar da Paula? Também foi um ressignificar do espiritual, também está sendo um ressignificar do trabalho. Como isso tudo conversa junto, assim, dentro desse renascimento, desse entendimento depois de ter se perdido de quem você é em suas inúmeras histórias, passes, etapas. Ah, é difícil até falar disso, gente. Eu fico emocionada, porque é um trabalho a partir do amor, sabe? Por muito tempo eu senti raiva, vergonha, senti medo. Eu sentia tantas coisas que era até difícil de nomear tudo que eu sentia. Eu não entendia, parecia uma grande sombra, assim. Eu só parecia que eu estava sendo sufocada por uma realidade que eu escolhi viver, mas não sabia que ia ser daquela forma. Muito desafiadora. Nessa no meu pós-parto, meu puerpério, né, os primeiros dias ali depois que o bebê nasceu, meu filho teve muita cólica, ele chorava 6 horas seguidas, existia assim um medo oculto de que poderia ter alguma doença que a gente não estava descobrindo o que que era, de que ele poderia ter ficado com algum resquício do parto de emergência que foi perigoso para mim e para ele. E E foi muito difícil, assim, conviver com essa dúvida, com essa incerteza. E eu ainda sentia muitas coisas, assim. Eu tinha raiva da espiritualidade, primeiro. Eu falava, por que que ninguém me avisou antes? Por que que não falaram? Vai ser mais difícil do que você acha. Não vai ser um parto cheio de tigela, tocando o sininho, o anjo do teu lado. Por mais que eu sei que eles estavam lá, que tinha todo um amparo espiritual. Mas foi um processo é, a partir da dor terrena. E, e eu não esperava por isso, né? A minha esperança era um outro tipo de experiência. Então eu fiquei com muita raiva por achar que eu não fui alertada o suficiente pela espiritualidade. Que não me avisaram, não me prepararam. Mas era um momento de muita dor do ego também, né? Eu fui muito ferida nesse lugar, assim, de eu sou merecedora do não sofrimento. E não, né? Não, por muitos motivos, e principalmente motivos físicos, eu tinha que viver daquela forma, aquela experiência, e não tinha ninguém que pudesse conduzir de uma forma diferente por mim. Mas para sair dessa raiva que eu estava com a espiritualidade, que eu estava pelas pessoas que estavam do meu lado, eu tive raiva do meu marido, eu tive raiva da minha médica, eu tive raiva da minha mãe, eu tava com raiva do mundo, assim, não quero saber de ninguém, eu não consigo mais me reconhecer, ser quem eu sou,
E o papel, assim, de estar com a criança ali é bem desgastante nos primeiros dias. Você realmente não consegue ser você. Isso é uma coisa normal para toda mãe de primeira viagem, assim. Você não consegue lavar teu cabelo, não consegue comer direito. Mas para mim era um processo ainda muito mais profundo, sabe? Como abalou a minha relação também com o mundo espiritual, que é uma das minhas ancoragens muito grandes em quem eu sou, abalou tudo, né? E aí para me resgatar desse lugar, foi através do amor, sabe? E foi de olhar para o meu coração e, e começar a me perguntar, sabe? Por que que eu existo? Por que que eu mereço amar, ser amada? Foi um trabalho no meu amor próprio, assim, muito profundo, sabe? Não foi rápido, não foi simples, teve seus momentos bonitos, teve seus momentos dolorosos, mas foi um trabalho de reconhecimento do meu amor, do amor que existia fora de mim, que sim, eu ainda amava minha família me amava, eu amava o mundo espiritual também me amava, eu amava meu filho me amava, e que esse amor existia mais forte do que qualquer coisa que abalasse a minha realidade, a minha certeza de que eu estava bem. Não, ai, desculpa, me perdi. Não, é isso. Não, eu ia te Dá pra engatar entender? já para você contar a fofoca espiritual que você me contou outro dia, desse encontro, né, com o Mestre Jesus, porque pelo que você me contou e se você sentir de contar essa experiência aqui também para o pessoal, né, dele te mostrar e de você ter reconhecido quem você é e como isso Sim. foi essa virada de chave. Então, se você quiser contar. Ah, eu conto com muito prazer. Eu sou muito grata, assim, as imagens, as mensagens que eu recebo, muito através de sonhos e muito através de meditações, né? Então, a partir de um momento da minha vida ali, eu sentei para meditar e começaram a vir mensagens, começaram a vir ensinamentos, e eu lutei, viu, para falar isso para as pessoas. Eu acho que até publicamente é a primeira vez que eu tô falando aqui assim dessa forma clara, né? E lutei ainda mais para passar isso para as pessoas, né? Para ser um canal. E eu lembro que ainda nesse momento do puerpério, de ranço com a espiritualidade, de não falar comigo, não quero falar com ninguém, de ranço com a vida, não quero mais trabalhar, eu não sei mais fazer comunicação afetuosa, porque eu tô com raiva de todo mundo, não sei o que é esse trabalho que eu tava fazendo, não faz sentido nenhum, até o meu trabalho tinha perdido sentido. Eu fiz uma meditação em grupo, né, conduzida por uma amiga muito querida, a Adriana Asos, que ela também conhece, e nessa meditação eu enxerguei um espelho. E eu tava na frente desse espelho sem conseguir ver o meu reflexo. E começava a me dar uma angústia, porque eu não conseguia me ver. E aí eu sentia a presença de Jesus, né, de Mestre Jesus do meu lado. E ele me falava: o que que você quer ver quando você olha no espelho? Aí eu falei: eu mesma, né? E ele disse: e o que é ver você mesma? Aí eu falei: não sei, Jesus, mas eu não tô me vendo, eu não consigo me ver mais. Olá, olá esse espelho, não tem eu. Ele falou: então vamos ver de verdade. Olha para dentro desse espelho e acha você. E nisso a gente entrou no espelho, igual não, a Cinderela não, a Branca de Neve. Quem que é que entra no espelho das princesas? Igual aquele desenho que entra no espelho mágico. E aí tinham várias personalidades minhas congeladas, assim, imagina como se fosse vários manequins. Só que eu em vários momentos da minha vida. Eu adolescente, eu criança, eu num momento que eu trabalhava com publicidade, eu num momento que eu estava na faculdade, um momento que eu estava viajando fazendo mochilão no mundo. Eu bem caracterizada naquele momento da minha vida, né? E aí eu olhei pra mim
congelada ali um pouco antes de eu engravidar. Que eu estava começando a trabalhar com o trabalho de comunicação atrelado à espiritualidade. Então eu estava toda trabalhada nos Paranauê, com o Kia e com os pano. E aí eu me vi ali, né, aquela Paula espiritualizada, conectada com ela mesma, com o universo. E aí eu chorei. Aí eu chorei. Eu falei, olha eu ali, ai, eu tô perdida, eu tô congelada. Eu tô ali. É, para sempre perdida, nunca vou conseguir ser de novo essa Paula. E aí Jesus falou para mim: "Mas essa não é você. Essa nunca foi você. E nenhuma dessas que você tá vendo aqui é você de verdade. Essa imagem que você tá buscando no espelho, que você não tá se reconhecendo, é simplesmente uma imagem que você criou de si mesma no momento que você estava vivendo. Mas não é quem você é. Quem é você de verdade?" E nesse momento, assim, eu lembro que foi sumindo toda essa cena, né, dessas minhas personagens, e eu saí num jardim muito luminoso, e, e nesse jardim eu vi brotar, assim, a partir de mim um pássaro, assim, todo colorido, que parece uma fênix, né, que eu vejo muito, como se fosse, né, essa representante desse renascimento, e ela toda colorida, e aí ela subia e se transformava em um anjo com uma cor assim, rosa, muito forte, um rosa assim, muito luminoso. E aí Jesus me falava assim, a sua essência, a sua alma é de um ser que ama, de um ser que transforma a partir do amor. É de um ser que se salva e se reconhece no seu amor e ajuda os outros também a se salvar e se reconhecerem através do amor deles. Tanto que ele até falou, vocês reconhecem esse anjo como Cupido aqui, né? A gente chama de Cupido, mas ele nada mais é do que um trabalhador do amor. E, e a sua alma é uma alma da linhagem desse anjo, vem dessa mesma fonte, né? Que eu bebo nessa mesma fonte da cura através do amor. Aí ele me perguntou: você tem amado ultimamente? Você tem vivido o amor? Aí, gente, começou a passar assim várias cenas de eu com meu filho, com meu bebezinho, brincando com ele no colo, fazendo carinho no rostinho dele, colocando ele pra dormir, dando a comidinha, assim, cenas que eu tava tão preenchida de amor que eu não via nem passar as horas, assim, eu podia ficar 2 horas amamentando ele, olhando pro rostinho dele e eu nem sabia, eu tinha noção do tempo, se foi 20 minutos, se foi 30, e vivendo um amor, assim, numa proporção que eu jamais realmente vivi na minha vida. E eu fiquei muito emocionada, assim, eu falei, Jesus, eu tô amando muito, eu tô vivendo um amor, assim, numa potência que eu não sei nem controlar, nem explicar. E aí ele falou: parabéns, então você está sendo você mesmo. Em todos os momentos que você estiver vivendo o amor, sendo o amor, você vai estar sendo você. E essa é você. E, gente, foi aquele tapa de luz na cara, assim, ai meu Deus, eu não estou perdida de mim mesma. Nossa, eu posso escutar essa história 50 vezes, e 50 vezes eu vou arrepiar e vou chorar com você contando isso. É muito lindo, muito lindo. E como, assim, e aí? Depois desse, né, dessa camada do amor. Depois desse reconhecimento profundo, falou, não, eu tô aqui, cara, eu tô amando. É, eu consegui voltar para esse lugar da essência, sabe? De falar, eu existo, eu estou aqui, eu estou sendo quem eu sou, tudo aquilo que eu movimento no meu trabalho, que é o amor, né? É a gente conseguir se comunicar de uma forma amorosa, eu estava movimentando num outro lado da minha vida, que é esse da maternidade. E por eu não estar me visualizando como eu era antes, movimentando
né, essa energia da forma que eu fazia antes, parecia que eu não era mais quem eu era. Mas não, eu estava fazendo isso de uma outra forma, estou fazendo isso tão potente ou até mais potente quanto, sendo quem eu sou, mas em um outro universo diferente do conhecido por mim, né? Então acho que me deu assim uma luz, né? O primeiro chacoalhão de autorresponsabilidade também de falar, opa, não, tá, esse foi o caminho que eu escolhi, é um caminho novo, desconhecido, mas eu preciso me apoderar dele e continuar sendo quem eu sou. Se eu tô amando, eu tô bem. Se tem amor na minha vida, eu vou estar bem. E isso me trouxe uma tranquilidade imensa, assim, até na minha pressão interna de tipo, não, eu preciso voltar logo ao trabalho, não, eu preciso recuperar aquela Paula que foi perdida. É, então, isso me trouxe um olhar muito mais amoroso e paciente para mim mesma, de falar, esse é um processo, é uma grande mudança de vida que eu tô vivendo, mas se eu tiver ancorada no meu amor, vai dar certo. Os caminhos vão se mostrar por si mesmos e eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Isso é muito lindo, assim, para inspirar quem está nos assistindo, porque muitas vezes a gente bota condicionamentos na nossa essência, né, em quem a gente é. Então, no nosso trabalho ou no papel social, familiar que a gente representa, entendendo que, ainda mais quando se trabalha com propósito, né, Paula? Aí que a gente entra nesse lugar com ainda mais força de tipo, se eu trabalho com propósito, se isso, o que eu sirvo faz tá conectado com a minha essência, então o meu trabalho tem um peso ainda maior em quem eu sou, né? E quando você se viu nesse movimento de precisar parar, né, com o trabalho para trabalhar, né, com o amor com o seu filho, é como se houvesse mesmo, né, essa falta de representatividade desse lugar condicionado que a gente bota a nossa essência, e eu acho que todos nós acabamos fazendo isso, né, em algum momento de limitar a essência que é muito gigantesca, infinita, dentro de todas as suas representatividades. Então, eu acho que é bem legal trazer isso para o pessoal, de se vocês estão passando por um momento conturbado de desidentificação com quem você era por conta de alguma mudança, de alguma travessia, é se lembrar mesmo dessa totalidade, dessa magnitude da essência e do espírito que é muito maior do que qualquer coisa que a gente já estava acostumado, né? Sim, total. E tem um ponto lá também importante que eu acho que é a gente saber pedir ajuda, sabe? Não é fácil sair de um momento sombrio, de um momento desafiador sozinhos. Por mais que você seja o Dalai Lama, o Chico Xavier, uma pessoa que tem um conhecimento espiritual grande, um autoconhecimento grande, tem hora que a gente precisa de ajuda. E reconhecer isso é muito importante. Porque a ajuda é o banco de trás do carro. Eles também só vêm quando a gente dá a abertura, quando a gente abre as portas para a ajuda entrar. E isso não só até falando do plano espiritual, mas das pessoas que estão próximas a gente, né? Eu lembro no meu puerpério, eu, eu sou escorpiana, né? Então eu tenho uma característica de quando eu tô em perigo eu me fecho e ninguém entra. Então, quando eu tava me sentindo ali em perigo, atacada pela vida, eu me fechei. E eu lembro que o meu marido, ele tinha muita dificuldade de, de acessar, me acessar. Eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, eu não conseguia expressar, eu só externalizava o que eu sentia. Então eu tava com raiva, eu gritava. Eu tava com medo, eu chorava. E não conseguia falar, não tinha diálogo. E ele falava pra mim, Paula, pelo amor de Deus, eu quero te ajudar, eu quero estar do teu lado, mas se você não me deixar, eu não consigo saber o que você está sentindo, eu não consigo entender a magnitude do que você está passando, se você não me deixar entrar. E
Nossa, e foi muito difícil para mim também deixar ele, outras pessoas entrarem, começar um processo terapêutico, né? Que eu comecei com uma psicóloga também para me auxiliar a fazer essa passagem. Então, foi muito difícil, assim, mas é, é necessário a gente pedir ajuda também. E pedir. Pede ajuda para todo mundo. Céus, meus santos, qualquer pessoa que você tenha fé, qualquer entidade, qualquer religião, pelo amor de Deus, me ajude a passar por esse momento. Abra para as pessoas que estão do seu lado, que você tem confiança, pessoas que você se sente confortável sendo vulnerável, mãe, pai, parceiro, parceira, amigo, amiga. Eu tô precisando de ajuda, não tô vivendo um momento fácil. Por favor, me ajuda. É muito importante, gente. E a hora que a ajuda vem, a gente, a gente também começa a sentir que esse processo é um pouco mais leve, porque é muito difícil também carregar sozinha. Uhum. E eu acho que uma coisa vem com a outra, né? Primeiro tem essa fase de confusão total, depois você começa a reconhecer que algum movimento precisa ser feito e a gente que precisa permitir, né? Pedir apoio e depois desse apoio e em continuidade desse apoio, a gente também fazer os movimentos que precisam ser feitos, né? Mas com apoio, com ajuda, né? Com podendo descansar, sobretudo, eu acho, né? Sendo mãe, da gente ter momento de descanso, de ter esse momento assim para revigorar e revitalizar com rede de apoio, tudo isso ajuda mesmo a passar por esses momentos e em diversos outros momentos que outras pessoas podem estar passando aqui também, né? Que estão assistindo e vendo o nosso podcast. Então, eu acho que foi um episódio muito inspirador e que com certeza vai fazer com que as pessoas saiam daqui com essa faísca de entendimento maior que cada um tem a sua parte de responsabilidade e que quando a gente se permite, quando a gente se abre, quando a gente pede ajuda e quando a gente permite viver, né? E colocar isso dentro da história de vida, a gente assume e dá lugar também, de tipo, não existe uma borracha que apaga a nossa história de vida. Ela vai estar ali cravejada, né, dentro da nossa linha do tempo e faz parte desse crescimento, honrar também essa história que a gente viveu, que a gente já viveu, que a gente está vivendo e o caminho também que a gente vai construir de agora em diante, né? Voltando aí, finalizando com o mesmo papo que a gente começou. Ai, adorei! Você resumiu perfeitamente. É isso, não tenho nada a adicionar. É isso, e fazer isso de uma forma amorosa, sabe? De uma forma tentando ser o menos dura consigo mesma, entendendo que tudo tem o seu tempo certo para acontecer, sem se comparar com os outros e os processos que estão acontecendo do seu lado também, que isso só prejudica. E é isso, e como você disse, né? Você é, ter esse respeito por si mesma, pela sua história e pelo momento que você está vivendo de uma grande transição, seja ele qual for, vai te levar para um novo desconhecido e todo passo no desconhecido ele é muito mais firme quando a gente está indo com amor, muito mais leve, seja lá o que apareça no seu caminho. O afeto muda o mundo, né? E muda a forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga o outro, e como isso faz parte mesmo dessa vida bondosa. Sim, sim. Ai, que lindo, Paula, gratidão. Gratidão você, ela foi muito especial compartilhar um pouquinho aqui do meu processo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. E pode deixar aqui nos comentários, manda o seu posicionamento, algum insight que você teve, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar ler, responder e continuar esse papo também. Gratidão, Paula, e um beijo. Gratidão a todo mundo que ouviu esse nosso papo. Um beijo enorme no coração de todos vocês.